Bom dia, bom dia. Mas é isso, certo? Hoje é domingo, dia 12, dia das mães. Não tenho mais mãe, certo? Minha mãe morreu em 2009, bicho. Já vão que 15 anos, certo? É, né? Meu pai morreu antes, certo? Em 2007, certo? E, e assim, certo? A vida que segue, viveu 85 anos. Quanto foi a identidade, sabe? O tempo, né, que ela viveu, sabe? Eu estou aqui no estado do Pará, certo? Estou aqui na beirada da Bahia, do Marajó, certo? Do outro lado, do lado oposto, na Baía do Marajó, certo? No centro tem ali a ilha do Marajó, certo? Eu estou aqui no continente, certo? Na cidade de Belém, onde vai haver a a COP 30, certo? Que estão querendo carregar lá para o Rio Grande do Sul. Essa COP vai se realizar. A COP é uma cimeira, como diz o pessoal, é uma cimeira. Porra de cimeira, cara. Mas assim, vai ser realizado em 2005, digo em 2030, digo em ano que vem, 2025, certo? E se vai discutir clima, certo? Se vai discutir clima, certas condições do planeta, né? Insuflado pelo aí, sabe, abalroado pelo capitalismo. Eu assisti agora de manhã, sabe, um vídeo sobre um vídeo sobre um professor, eu não sei de onde é o Alisson Mascaro, certo? Eu estou abrindo aqui ele está lançando um livro intitulado A Sociologia do Brasil, certo? Pelo que eu sei, e estou vendo aqui embaixo, eu estou na internet, estou vendo aqui embaixo o filho da puta, sabe? Um tal de Olavo de Carvalho, o cara com um chapelão, sabe? Um chapelão, sabe? De cowboy texano. Ele está lá na Virgínia, certo? Nos Estados Unidos. Esse cara, porra, é um fudido, certo? Eu prefiro aqui, eu estou com o Alisson Mascaro, certo? Aqui, eu estou abrindo, certo? Você costuma esquecer onde deixou a chave, carteiras, panelas no fogo ou Vendo aqui a propaganda de um otário, certo? Mas assim, aqui tá o Alisson, não sei que coisa é essa aí, tá ali sentado, certo? Eu acho que é ali o lançamento do livro, certo? Aí temos acadêmicos, pessoas interessadas nele, certo? O Alisson, para mim, ele, sabe, porra, o cara ele é espírita, sabe? Eu, sinceramente, eu tenho preconceito, sabe, contra os homens religiosos, entendeu? E você vê que a história da filosofia, pelo que a gente sabe, e eu estou dizendo, né, que os filósofos, sabe, procuraram assim um percurso muito longo, sabe, me faz lembrar um cara aí, sabe, um general, sabe, que quis atacar o Império Romano e ele morava em Cartago, o Hannibal, porra, para desviar, sabe, de um encontro ali, sabe. Ele estava no norte da África, certo? A cidade de Cartago estava no continente, não, ele não estava na África, ele estava no outro lado do posto, ele estava no continente europeu, certo? Ali nas beiradas do Mediterrâneo, certo? Estou tentando aqui imaginar ali, sabe, o local. De um lado está lá o continente africano, do outro lado está ali, sabe, a Península Ibérica e mais adiante. Eu acho que Cartago estava por ali, sabe? Então ele estava na Europa, sabe? Aí ele tinha, bicho, que ir para Roma, sabe? Atacar, sabe? O Império Romano. Os romanos. Cartago é uma cidade fenícia, foi uma cidade fenícia, sabe? Os fenícios ali, sabe? Que são aí, sabe? Os caras que deixaram a genética, né, para os sírio-libaneses, aquele pessoal ali mais adiante, sabe? Lá para os otomanos, talvez, eu não sei. Mas esses caras foram ali, sabe? A Fenícia era uma cidade de comércio, entendeu? O comércio, num primeiro momento, na minha visão, sabe? Ele é um aplacador da ira, sabe? Da fúria dos homens violentos, sabe? Que gostam de fazer guerra, sabe? Que adoram fazer guerra, que não tem o que fazer, sabe? Não tem ao que se dedicar, sabe? E não tem ao que pensar, entendeu? E prefere usar os músculos, o ferro, entendeu? E fazem guerra, sabe? E o comércio se ofereceu assim, sabe, como um meio de fazer aí uma mitigação nesse sistema aí, sabe, de apropriação dos excedentes, entendeu?
E porque tudo começa assim, né? Quando, né, os nômades sossegam, né, sossegam facho, sabe? Sentam a bunda, sabe, em pedras e constroem cidades, entendeu? E resolvem fazer criação de animais, resolvem plantar, sabe? E coletar os excedentes, sabe? E os excedentes despertou a cupidez, sabe? A cobiça dos maiorais, sabe? Dos maiorais do clã, sabe? Dos clãs, entendeu? Ali na tribo, muitos clãs. Eu estou imaginando dessa maneira, certo? É a tribo, clã, a família e o indivíduo, certo? E o indivíduo está dentro da família que está dentro de um clã, certo? Outro dia me atrapalhei todo quando eu fui explicar isso aí. Mas é assim que a coisa funciona, sabe? Sempre tem no meio, dentro do clã, sabe, uma cabeça. Outro dia eu assistia, outro dia não, já faz tempo, sabe? A história daquele mongol, sabe? Do Gengis Khan, sabe? Ali nas estepes da Mongólia, entendeu? Porra, tribos pra dedéu, muitas tribos, muitos clãs, sabe? E ali, sabe? E o Gengis ali, sabe? Fudido, levou uma vida fudida num dos filmes, sabe? Aquele cara, eu vou te contar. E ele escapou porque ele era, sabe? Aí, cara do tempo, sabe? Só sabia fazer aquilo que ele fazia, que era atirar bem flechas e montado a cavalo, sabe? Isso aí para porrada, cortar a barriga dos outros, cortar o pescoço, a jugular dos outros, certo? E assim, sabe? E se apropriar dos excedentes também, que ele não era besta, sabe? E assim, sabe? O ser humano foi essa coisa aí, sabe? De caça e caçador, entendeu? Caça e caçador da própria espécie, vê se pode, certo? Os predadores normalmente eles se alimentam de bichos de outras espécies, certo? É difícil eles se voltarem contra a própria espécie, a não ser que seja uma situação excepcional, certo? Mas em geral, sabe, as presas dos grandes predadores, ou dos pequenos também, tanto faz, certo? São animais de espécies diferentes. Mas o ser humano, rapaz, é esse puto escroto, sabe? Que é um cara que se enfurece rapidamente, entendeu? Tem um caso aí, sabe, os filhos de Adão e Eva ali, sabe, Caim e Abel, certo? Foram filhos de Adão e Eva, não foram? E aí, sabe, o Abel se dedicava, sabe, se dedicava à criação de animais, certo? Era pastor, certo? Já o Caim se dedicava à agricultura, era agricultor, certo? Aí, porra, nessa questão aí, sabe, dessa disputa, sabe lá Deus por quê, né? Esses mitos aí, sabe, resolveram se encarar, sabe? E o Caim que deveria ser assim, sabe? Aí, né? Aí um pouco mais assim, violento, entendeu? Se invocava com o Abel, sabe? E numa disputa aí por questão de um holocausto, entendeu? Oferecer um sacrifício a Deus. Abel ofereceu um animal, Caim ofereceu, sabe? Aí o produto, sabe, do chão, certo? Aí alguma coisa que ele plantou, entendeu? E segundo consta na Bíblia, sabe, Abel foi mais favorecido, entendeu? Mas eu nem vi a porra da hora. O meu notebook está fudido. São 10h08, eu vou calcular que tem 8 minutos? Não tem, bicho. Então às 10h30 menos 8, às 10h22, vou até às 10h25, tá certo? Mais ou menos. E eu estou vendo aqui no notebook, não dá para ver, mas eu estou vendo ali o Alisson Mascaro falando aí. Um cara aí longilíneo, sabe? Tem a voz assim grave, entendeu? E tá lá ele, certo? Espírita, certo? Espiritista. Seguidor, não sei se ele era seguidor daquele francês aí que inventou, que criou o espiritismo, certo? Mas eu falava isso, sabe? Essas coisas, sabe? Do mito, sabe? Dessas narrativas míticas, sabe? A filosofia nasceu dessa maneira, sabe? O ser humano aí, sabe? Se matando, matando a própria espécie, sabe? E aí, sabe? Se engalfinhando em guerras. Mas houve alguém aí, sabe? Que rejeitava, sabe, escolher outras coisas, sabe, e no mundo grego se dedicaram a pensar, sabe, a pensar nos mitos, sabe, e a falar dos mitos, sabe. No tempo de Sócrates a grande porrada era com os sofistas, entendeu? E os caras foram gastando tempo nessas disputas aí, enquanto uns faziam guerra, certo, outros faziam pensamento. Eu lembrei uma vez aí num dos vídeos, sabe, que no tempo de Aristóteles, certo? Aí eu lembro que eu falei que Aristóteles teria sido discípulo, né, de Sócrates e não foi, certo? Aristóteles foi discípulo de Sócrates, diferente, né? Que no caso aí foi Platão, certo? Rapaz, eu só sei dizer que enquanto Aristóteles, sabe, se dedicava a ensinar para o filho de Filipe da Macedônia a ética, a estética, a retórica, a matemática, as artes, não sei mais o que, entendeu? Coisa que ele dominava, sabe?
O Filipe saía era para porrada, certo? Inclusive o Filipe foi quem, sabe, liquidou com a cidade de Aristóteles, certo? Arruinou a cidade, sabe, destruiu a cidade de Aristóteles, sabe? E ele sem vergonha, sabe, não teve coragem, sabe, de acumular um sentimento de vingança, porra nenhuma, certo? E se tornou professor, sabe, de Alexandre, vê se pode. E eu me sirvo desse exemplo aí, sabe? Já falei ali da fúria de Caim sobre Abel, e agora falo da fúria de Filipe contra os inimigos do seu reino, entendeu? Ali na Macedônia, para dizer que o mundo pode caminhar, sabe, entre essas duas visões de mundo, certo? A visão dos violentos e a visão dos não violentos, certo? Eu só sei que a gente chega em Kant, sabe? Aí eu estava assistindo o vídeo, sabe, do lançamento, acho que era essa mesma situação aí, sabe, do Mascaro aí, sabe, na Boitempo, lançando o livro dele. O livro dele, deixa-me ver aqui, é Sociologia do Brasil. Ele fala da sociologia do Brasil. Tem muitas sociologias, certo? Tem a sociologia de Max Weber, a sociologia de Comte, certo? E de outros aí, entendeu? E ele fala, e tem sociologias aqui no Brasil, tipo Gilberto Freire, certo? Tipo Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico, entendeu? E outros aí, sabe? Tem o Caio Prado Júnior, sabe? Que eu pretendo, quando der, sabe, ler, porque ele é marxista, é um historiador, certo? E o Mascaro se mete aí, sabe, nesse campo aí, sabe, com um facão, sabe? E corta mato à esquerda, corta mato à direita, sabe? Tentando abrir um caminho. E ele vai falar da sociologia, ou das sociologias do Brasil, certo? Só que o problema dele, na minha visão, é o espiritismo, certo? Da mesma forma como em Kant, sabe? Para quem eu torço o nariz, sabe? Foi o luteranismo. E para Hannah Arendt, a paixão que ela tinha por Heidegger, vê se pode, certo? Ela foi orientada do Heidegger, sabe? E o Heidegger foi nazista, era um alemão puro, ela também era alemã, certo? O pessoal diz aí, porra, é judia. Que judia, porra? Eu sou brasileiro, e daí, certo? Sou brasileiro, sou católico, e daí? O que é que tem, sabe? E a Arendt era judia e alemã, acho que não tem nada a ver esse negócio aí, sabe? E para mim ela era alemã e ponto final, sabe? O fato de ela professar a religião judaica não tem nada a ver, sabe? Eu só sei que ela fazia aí, sabe? Estudou na universidade, sabe? Onde o Heidegger, eu acho, né? Onde Heidegger, sabe? Lecionava, sabe? E resolveu fazer o doutorado ou a graduação dela e foi fazer o TCC dela, sabe? Aí o Heidegger, sabe? Jogou, sabe? A tarrafinha de 8 palmos dele, sabe? Aqui, sabe? Eu tenho experiência de rio, pô. Eu tenho experiência de rio. Nunca fui um bom exímio tarrafeador, sabe? Mas era um bom, sabe, fisgador de peixe, com linha assim, sabe, artesanal, sabe. Eu gostava de pescar e usava linha e anzol, certo? E era bom nisso aí, entendeu? Já tem uma outra forma de pescar, que é usando tarrafa, uma rede, certo? Uma rede. A rede é parecida com aquela que os gladiadores usavam nas arenas, certo? Aquela rede que eles lançavam assim, ela se abria um trançado de linhas e de cordas, certo? Que tentava capturar, sabe, o inimigo, o adversário, sabe, o contendor, sabe? E aí furar a barriga dele com uma espada ou cortar a via do pescoço dele, entendeu? Mas o fato é esse, sabe, que o Mascaro tem uma fragilidade, que é ser espírita, na minha visão, certo? E com os meus preconceitos, certo? Já o Kant era luterano, certo? Ele e aqueles outros putos ali, sabe, ali, sabe, na Alemanha, na Germânia ali, sabe? Porra, cara, aí não dá para fazer filosofia se a ideia era se libertar, sabe, da ideologia e das várias ideologias, sabe, que Marx falava, das ilusões que o ser humano cria, sabe. Outro dia eu fui para uma consulta, numa odontóloga, certo, aí eu já a conhecia, ela tinha feito um trabalho para mim no passado, aí, sabe, ela na conversa vai, conversa vem, sabe, aí ela me perguntou, se eu acreditava em Deus ou qualquer coisa assim, entendeu? Não sei por que a gente foi para essa direção, sabe? Eu tive que mostrar ali, sabe? Materialista que me considero, entendeu? Que não tem nada a ver uma coisa com outra, sabe? Já o Mascaro se prende, bicho. Aí ele fala aí, tá falando aí, sabe? Sociologia do Brasil, sabe? Sei que ele dá muita ênfase pro Florestan Fernandes, certo? Que foi um marxista, né? Aí um sociólogo marxista, certo? E já no momento tardio da vida dele, no primeiro momento eu acho que ele foi positivista, fazia a filosofia positivista, querendo ser neutro, caralho, sabe? Mas diz que ele já era socialista na época. Eu não entendo essas porra, essas fraquezas aí, sabe? Eu só sei que o Alisson tá aqui, sabe? E
e está falando aí. E eu estou aqui com o meu celular, certo? E são 10h15. Eu acho que eu comecei às 10h05 e disse que eu ia até às 10h25, certo? Então eu teria já só mais 10 minutos. É só porra. Aí eu quero então, sabe, deixar o Alisson aqui e quero pegar aqui uma situação, quero falar para vocês. Amanhã eu devo fazer uma viagem, eu vou sair pela manhã aqui de casa, sabe? E vou atravessar o rio, sabe? Eu não sei que rios eu vou atravessar, mas vou na direção de uma cidade chamada Barcarena para ir dentro ali de Barcarena, numa localidade chamada Vila dos Cabanos, sabe? E ali tentar encontrar um cliente, sabe? De uma ação trabalhista, certo? Eu estou aqui com um processo aberto com o sistema digital aqui, sabe? O processo é de 2005, certo? É uma vara do trabalho lá em Abaetetuba, que é uma cidade, sabe, aqui perto também, certo? Aí tem aí uma situação, de um processo de 2005. Vê se pode. Nós estamos em 2024, tem 19 anos, bicho, olha, que essa coisa transitou por aí. O Alisson Mascaro, na sua explanação, fala que ele deixa bem claro para mim, sabe, duas questões que eu tento fixar o tempo todo para mim e quando eu verbalizo eu tento também apresentar, certo? Que a gente vive numa sociedade capitalista em primeiro lugar, certo? Aí ele esclarece que o capitalismo começa a partir do momento, sabe, que se caracteriza patrão e empregado. Aquele que tem os meios de produção de alguma mercadoria, certo? E aqueles que têm a força do trabalho para produzir essa mercadoria. E essa entrega da força do trabalho, ela é remunerada, ela é assalariada. A partir do momento, sabe, que essa relação de trabalho se estabelece, certo? Você tem aí ali, sabe, o capitalismo, certo? O capitalismo. Entendeu? Então essa coisa, segundo aí tecnicamente se aprende, sabe, é uma coisa bem recente e começa com as revoluções industriais, sabe? Com as revoluções industriais ali no final do século XVIII e durante o século XIX, quando 100 anos depois ali, sabe, 100, aí se vem aí, sabe, trazendo, hoje talvez a gente tenha uns 200 anos aí, sabe, um pouco mais de prática de capitalismo, nessa relação aí entre patrão e empregado, que são dois sujeitos. Aí você vai ter que pegar, sabe, aí, sabe, o que une um ao outro, né, o patrão e o empregado, é um contrato de trabalho, certo? Um contrato é um acordo em que prevalece a vontade, sabe? Então se dá muito valor para a vontade. Aí a gente chega numa outra estrutura, se eu falei do capitalismo, numa outra estrutura que é o liberalismo. O liberalismo econômico, certo? Onde a chave do liberalismo econômico são os contratos. Os contratos são para ser cumpridos. Kant falava isso e ele fica me devendo isso aí, sabe? Eu não acredito, sabe, essa visão cega dele, certo? Jesus Cristo falava, Yeshua falava, sabe, que às vezes a gente não enxerga a realidade. Marx falava a mesma coisa. Marx dizia que são as ilusões, as ideologias que nos cegam. E Yeshua falava do cisco no olho, sabe? Um cisco no olho, bicho. Às vezes aí você aí tá fazendo alguma coisa, sabe, aí, sabe, no ar, sabe, vai na tua direção algum objeto sólido, é o cisco, sabe? Isso aí te cega momentaneamente e você fica ali perturbado, sabe? Ali, sabe, para aquele incômodo no olho, entendeu? E você só melhora quando remove aquele cisco, certo? E assim, para mim, sabe, o Kant ele tinha cisco no olho, bicho. Ah, porra, o Mascaro para mim tem cisco no olho também. E Marx se avançou, sabe, colocou sem cisco no olho a clareza aí, sabe, falando dos contratos, falando de patrões e empregados, falando dos donos dos meios de produção, falando dos que tem apenas os braços aí, sabe, que produz a mais-valia que ali, sabe, sobre a mercadoria que o patrão extrai e fica rico, sabe? O pessoal tem um negócio de dizer aí, sabe, que quem põe a sociedade capitalista, sabe, aí o sujeito mais importante é o dono dos meios de produção e não é, tá certo? Quem aí valoriza, sabe, e enriquece o patrão não é o capital dele, certo? Mas sim a extração da força do trabalho, sabe, da mais-valia, sabe, que nunca o trabalho, o valor trabalho, sabe, o valor salário cobre, sabe, o valor real, sabe, de quanto é que vale, sabe, o trabalho que um empregado usa, sabe, gasta, sabe, para fazer um tipo de mercadoria aí que é colocada no mercado consumidor, tá certo? E aí, sabe, faz a alegria e a felicidade do patrão, tá certo? Então, assim, e aí eu estou aqui numa relação de trabalho, dentro de um processo, certo?
um processo de um sujeito que começou a trabalhar para uma empresa. Por acaso essa empresa, sabe, era uma empresa que prestava serviço para a Alunorte, certo? E nessa audiência que eu fiz, certo, eu entrei com a reclamação e fui para a audiência, e lá estava lá o advogado da Alunorte, porque eu forcei a barra, sabe, puxei, sabe, puxei a Alunorte para a porrada trabalhista, sabe, por entender, e havia a fundamentação jurídica para isso, que a tomadora do serviço da empresa que empregava, sabe, o meu cliente, entendeu? A carteira de trabalho do meu cliente não era assinada pela Alunorte, certo? Era assinada por uma empresa que a Alunorte contratava, entendeu? E aí eu chamei a empresa, que seria, né, o primeiro reclamante, e chamei também a Alunorte, sabe? A filha da puta Alunorte, que é uma subsidiária da Vale, entendeu? Eu acho que na época era Vale do Rio Doce, eu não sei. Eu só sei que, sabe, que fui para cima, fui para baixo, fiz um acordo, certo? E esse acordo não prevaleceu, entendeu? Não prevaleceu, né? E ficou dessa maneira, sabe? E por quê? Por quê? Porque ele não prevaleceu? Porque simplesmente aqui, sabe? Está escrito aqui, ó, né? O caso concreto agora que eu vou tratar amanhã, sabe, é uma situação em que se opera uma tal de desconsideração da pessoa jurídica. Eu estou indo para cima da dona da empresa, que já está definido aqui que é uma dona, certo? A titular da empresa. Aí aqui diz a juíza, certo? Entendo que no caso é possível a aplicação do Instituto da Desconsideração da Pessoa Jurídica para responsabilizar patrimonialmente os sócios da empresa executada. É um processo de execução, certo? Já que, conforme restou provado nos autos, a empresa agiu em desacordo com as leis trabalhistas. Eu desenvolvo uma ideia, sabe, que essa história aí de agir em desacordo com as leis trabalhistas, as leis trabalhistas não são leis penais, certo? São leis que estabelecem direitos, certo? E são leis que permitem ser quebrados, esses direitos podem não ser atendidos. Aí há um desacordo entre quem opera, sabe, essa lei, as leis, certo? Aí muitas vezes esse desacordo gera obrigações trabalhistas, certo? Então aqui diz, certo? Há um desacordo quando deixou a empresa de adimplir, de cumprir as obrigações decorrentes do contrato de trabalho. Quando se fala de contrato aqui de trabalho, bicho, se fala de manifestação de duas vontades, sabe? Essa história da vontade na relação de trabalho, ela é uma questão sagrada, entendeu? Há uma relação de vontades entre o patrão, a vontade do patrão e a vontade do trabalhador, certo? E o que resulta desse acordo de vontades é o contrato, certo? Celebrado entre o patrão e o meu cliente, certo? Presumindo-se assim, já que houve esse desacordo, a culpa desses sócios, certo? Né? Quer dizer, não basta extrair a mais-valia, os caras ainda querem passar a perna no trabalhador. Eu só sei, bicho, que aí, sabe, eu estou perseguindo uma mulher, sabe, que tem um CPF dela bem aqui, porque ela não pagou, sabe, não cumpriu o contrato de trabalho. Aí eu chamei a Alunorte para vir, sabe, dar conta disso aí. Eu só sei dizer que eu vou amanhã, sabe, lá em Barcarena, sabe, verificar isso aí. Então é isso, sabe, eu estou aqui quando já são 10h23, eu não lembro mais até que horas eu disse que eu ia, certo? Se eu comecei às 2h05, eu iria, se eu comecei às 2h05, daria 2h35 até 10h30, certo? Porra, é foda, até 10h30. São 10h24. Aí eu poderia, sabe, ir aqui no meu X para verificar, sabe? Aí vai passando um carro de som bem na frente da minha rua, chamando o pessoal para ir pro bordel, certo? Olha aí, tá ouvindo aí? Ei, rapaz, ninguém respeita ninguém. Eu tenho aqui no X, sabe, no X aí, sabe, uma entrevista que o Léo Jaime é um cantor-compositor, certo, aí da década de 80, do século 20 ainda esse cara, certo, na década de 80, em 1880, certo, aí o pessoal, tudo isso, década de 80, porra, mas acho que é isso mesmo, 82, O Léo Jaime fazia um sucesso do cacete, sabe? Aí ele deu uma entrevista, sabe? Aí diz que ele se queixa assim: machismo é uma estrutura patriarcal de sociedade que oprime todo mundo. Olha esse chavão aí, olha esse lugar comum, certo? Machismo, certo? Estrutura patriarcal, sociedade de opressão, entendeu? O cara está descobrindo o óbvio, o Léo Jaime. Aí como eu vinha, sabe, assistindo aí, sabe,
tinha feito, acabado de fazer, sabe? Tinha acabado de fazer ali, sabe, o trabalho com o Alisson, né? Mascaro, entendeu? Falando de sociologia do Brasil, aí eu coloquei o comentário, né? Sociológico, certo? Grande Léo Jaime, sociológico, certo? Porra, é foda. Aí aparece o Bonner aqui e eu vou finalizar, sabe, com a intervenção do Bonner. O Bonner, sabe, em nome da Rede Globo, se picou, bicho. Foi lá para o Rio Grande do Sul, certo? Lá para Porto Alegre fazer, sabe, fazer as transmissões de lá, sabe? Eu, na minha cabeça, sabe, da mesma maneira como da mesma maneira como a gente fala aí do capitalismo, o capitalismo que é uma estrutura, sabe, que se apresenta para a gente aí quando se instala a relação entre patrão e empregado, patrão e trabalho assalariado, certo? Você tem o capitalismo. Só que no caso aqui, sabe, o nosso amigo Bonner, ele é um PJ, certo? Ele é um PJ, de CNPJ, certo? Ele não tem carteira assinada, esse cara. Ele deve ganhar milhões, certo? Mas ele não, a Globo não assina a carteira de trabalho dele. Porra, que bom seria, né, se os trabalhadores pudessem todos ser PJ, certo? Assinar não é contrato de trabalho, mas contrato é civil mesmo, o contrato aí entre duas empresas, certo? Dois CNPJ, certo? O CNPJ da Globo, o CNPJ do Bonner, certo? Aí eu coloco assim, sabe, o Bonner, sabe, foi agredido lá por um cara, deve ser um bolsonarista, certo? Aí eu coloquei assim, né, a respeito disso, certo? O que é que diz aqui? Deixa-me ver. Deixa-me ver aqui se eu consigo captar. Nos bastidores, Bonner ameaçou retornando ao Rio por falta de segurança. Então ele está se queixando, sabe, que ele passou os maus bocados lá em Porto Alegre, entendeu? Aí eu coloquei assim o meu comentário. Arroba Bonner, bom liberal pejotista junto ao tomador de seus serviços, arroba Rede Globo, numa tremenda empulhação capital trabalhista, deve pensar que cachaça é água. RS vive apenas uma efeméride climática. É o que eles dizem, certo? Eles não falam, sabe, dos culpados, de quem produziu. O Alisson Mascaro vai dizer para nós, sabe, que aqui no Brasil tem o capitalismo pesado, sabe, que acontece nos Estados Unidos, e que nós aqui somos vassalos, bicho, da mesma forma como na Idade Média havia os reis vassalos, entendeu? Havia os reis aí, sabe, picões, entendeu? E havia aqueles reis pica pequena, entendeu? Ali, que eles chamavam de vassalo. Outro dia estava passando um, e o vassalo, por acaso, era um negão, certo? Era o Freeman, Morgan Freeman, certo? Que era o vassalo, entendeu? Porra, escroto, né? Mas assim, essa história aí, sabe, do macho alfa, o picão, certo? E o machinho, sabe? Alfa, gama, delta, zeta, entendeu? Esses aí, sabe? Esses machos aí menores, certo? E o Bonner é um machinho, entendeu? Que chupa a pica da Rede Globo, entendeu? O macho alfa, certo? E se contenta com isso, e ele tá me olhando aqui no X, sabe? Achando graça para mim, eu não vejo graça nenhuma, certo? Foi por isso que eu falei, sabe? Eu prefiro a relação, sabe? Essa relação de exploração escrota do patrão, sabe? E do proletário, entendeu? Do empregado, do que essa relação de PJ com PJ, entendeu? Essa relação pejotista, sabe? Porque no fundo tem aí, sabe, uma relação de diferença, só que os caras ganham aí bastante para ficar calado. E o Bonner foi lá para Porto Alegre achando que podia ficar impune. Mas toda essa sacanagem que a gente vive no mundo, sabe, com o capitalismo, se mantém porque tem empregados que fraudam a relação, sabe, se dizem PJ, sabe, e se associam com empresas de propaganda, sabe, de propaganda do capitalismo, como é o caso da Rede Globo, entendeu? Que defende os interesses dos Estados Unidos. Sim, eu digo dos Estados Unidos porque o que se tem segundo o Mascaro, sabe, tem capitalismo e capitalismo. O nosso capitalismo aqui no Brasil, ele é vassalo, sabe? Ele é vassalo, né? Os militares, diz o Alisson também, são vassalos, sabe? São ali, sabe, ali uma casta, sabe, que se une ao estabelecimento nacional, sabe? E são todos vassalos, sabe? Lembra que quando o Bolsonaro, sabe, a primeira coisa que ele fez foi, sabe, chupar a pica do Trump, certo? E bater continência para a bandeira dos Estados Unidos? É assim, pô, a gente vive uma vassalagem. Aí o Mascaro diz assim, bicho, isso só resolve com revolução. Vou repetir, isso só resolve com revolução, certo? E é assim, tá bom? Eu vou parando por aqui, que Deus do céu me ajude. Falei palavrão pra cacete, entendeu? Nesse domingo, dia das mães.
Hoje não quis visitar, sabe, os meus filhos, deixando que eles fossem aí, é, sabe, fazer aí, sabe, as devidas homenagens às mães que eles têm, sabe? E eu acho que são mulheres aí, sabe, valorosas, sabe, apesar, sabe. O errado fui eu, o errado fui eu nessa coisa aí testosterônica, entendeu? Boçal, machista, como diz o Léo Jaime. Eu vivendo essa relação aqui, olha o que disse o Léo Jaime. Machismo é uma estrutura patriarcal de sociedade que oprime todo mundo, certo? Eu, um ser oprimido, certo? Não sou vassalo, mas sou um ser oprimido, sabe? E que sendo oprimido, oprime os outros aí que estão aí, sabe? Abaixo de mim, entendeu? É foda, certo? Eu reconheço isso, sabe? E deixo então para os meus filhos aí, sabe? Amarem suas mães, que são mulheres aí, sabe? Mulheres que merecem respeito, tá bom? Fico por aqui. Meu nome é Ernest, certo? Um esculhambado que não vale porra nenhuma, sabe? Falador pra caralho. Chamador de nome, porra, pornográfico, sabe? Como é que chama aquela coisa lá, sabe? Aquela coisa escalafobética, não é isso não, sabe? Sempre quando eu quero lembrar disso aí, eu não lembro. Mas o fim do mundo, sabe? Escatológico, certo? Eu sou um cara escatológico. Aí, chamador de nome, sabe? Puta que pariu. Bom dia, valeu, bom dia.